E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Senador e hoje vamos continuar falando sobre as criaturas do livro, vídeo a vídeo, dissercando ela, dando a opinião, trazendo a mecânica da criatura, como você pode explorar, dando algumas ideias. Sempre olha nos comentários porque sempre alguém tá fazendo alguma ideia, tá trazendo uma ideia muito interessante sobre como utilizar essa criatura. No caso de hoje, nós temos o Rascunho, que eu apelidei de Rabisco, e já já eu explico até o porquê. Mas antes, é claro, queria lembrar vocês sobre o Média DNX, ele que é uma pessoa que está bem envolvida nos meus últimos projetos de RPG, criando músicas, e ele decidiu criar músicas para cada criatura. Então ele já trouxe a música do Espectro Inesquecido. Então vai lá no canal dele, dá uma olhada nessa música, ficou muito legal. Vou botar a parte inicial aqui para vocês, ó. Ela começa bem semelhante com Desconjuração, né, ó. Só o lo-fizinho da Desconjuração, mas ela, como toda música de criatura, e principalmente contando no Espectro Inesquecido, que seria a existência, a volta da existência e realidade do momento da morte da Liz, ela começa a mudar e ela vai ficando cada vez mais alterada, principalmente pela energia. Então ela vai ficando bem legal. Tem um lance meio sucal até nela. Então, vão dar uma olhada. E ele também agora acaba de produzir a música do Rascunho ou do Rabisco. Ela vai ficar tocando aqui de fundo no vídeo de hoje. Espero que não esteja alto, acho que não está no momento, é só um comecinho da musiquinha. Mas vou dar uma passada só pra vocês ouvirem, ó. Ela vai ficando cada vez com essas luzinhas, essas luzinhas eu falo, eu não conheço tanto musicalmente, mas esses toquezinhos, e aí entra o rockzinho. Então, ela vai ficar tocando de fundo aí, mas vão lá no canal do Média, daqui pra esse vídeo tá lançando, já deve estar perto dele lançar a música da criatura, então fica bem ligado e cobra ele nos comentários, cadê a música do Rascunho ou do Rabisco. Então, muito legal mesmo, vai ser ótimo pra vocês usarem na campanha de vocês e tal. Mas agora, falando da criatura em si. Vamos lá, sobre ele. Ele é uma criatura, ok? Considerado uma criatura, logicamente. Ele é de tamanho médio e ele é de conhecimento como atributo principal. O atributo secundário dele é a energia. A gente pode entender de uma forma bem lógica, é que escrituras, tudo isso é relacionado ao conhecimento. Então, o desenho que estava sendo desenvolvido para criar o rascunho era de conhecimento, né? Era um desenho que transpassava o que a entidade gosta. Só que ele foi distorcido pela energia e aí o caos alterou ele para ser essa bagunça e se tornar esse rabisco em si. Então, nós temos a imagem da criatura, ela seria meio assim humano, né, como eu já mostrei pra vocês, mas já botei uma ilustração aqui, porque isso aqui é uma ideia boa, você pode brincar ele sendo praticamente qualquer coisa, isso é uma coisa interessante dele. Então, vamos ler aqui a sinopse, digamos assim, da criatura. Nos corredores abandonados pelo homem e pela crença, vaga o erro de Deus. Então ela é o erro de Deus. Uma ideia abortada de algo que nunca foi, uma criatura cuja própria existência é um paradoxo, né? Então é como se fosse uma criação, né, gente, que nunca veio ao mundo. Contornos negros rasgando o ar de forma mutante, inconstante e distorcida, como rabiscos de uma concepção abandonada que não foi devidamente esquecida. A, a coceira no fundo da mente que jamais pode ser satisfeita, o desconforto psíquico feito real. Ou seja, literalmente a questão de você não conseguir terminar algo, de você abandonar algo, de você começar a construir a imagem de um ser e nunca colocar ela no mundo, não conseguir realizar. Então, o rascunho é manifestado através da concepção do horror esquecido, uma memória apagada que cresce como um tumor dentro da mente. O vazio do esquecimento tomando uma forma não pela lembrança, mas pela ideia da sua existência, porque você sabe que ele existe. Mas ele foi largado de lado, deixado para ser esquecido. Uma memória
que poderia ser qualquer coisa, mas por ter se tornado o nada, manifestou-se como um impossível. Muitas vezes identificado erroneamente como sintoma de transtornos psicológicos ou experiências lisérgicas, acho que seria essa a palavra. O comportamento imprevisível e horripilante dessa criatura a torna um dos maiores mistérios registrados por investigadores paranormais, principalmente por seu método de manifestação. O rascunho não pode ser enxergado diretamente. Então, mais uma criatura que brinca com o ocular. O leve movimento no canto externo da sua visão, o fio de cabelo na frente do seu olho, a sombra estranha que você jurou ter se movido atrás de você, a silhueta parada no canto do seu quarto, o rascunho se aproxima através das pequenas janelas de oportunidade que seu cérebro abre inconscientemente e está cada vez mais perto. Isso é interessante porque ele cria uma questão de que o rascunho, ele é muito mais do que um papel jogado fora, tá? Lógico, ele passa essa ilusão e eu acho que a melhor forma de você trazer ele pra uma campanha é isso, é mostrando, tipo, algum local, por exemplo, um escritório onde as pessoas passavam por um grande transtorno, né, uma grande problema na empresa, ok? Ou um pequeno problema na empresa de algum funcionário em específico e podia alguém ter desenhado aquilo jogado fora e aquilo ter se manifestado através dos sentimentos dele. Também pode ser um desenhista que estava fazendo um desenho que nunca terminou. Podia ser um desenho macabro, um desenho de terror e ele nunca terminou e jogou fora. E assim nasceu o rascunho. Mas também pode ser outras coisas. Como ele mesmo falou, pode ser várias coisas. É o sentimento de que algo está lá, mas não estando. Então, é como se todas as noites uma criança fosse dormir e ele visse algo no canto da sala. Todas as noites no canto do quarto, todas as noites até repetindo, até que aquilo se torne um ser. Porque é o ser nascido do nada, nunca existiu nada ali. Nada foi concebido, não nasceu nada ali. E a criatura nasce a partir disso. Por isso é um VD tão alto, porque é um medo estranho até. Não é necessariamente um medo comum ou um medo fraco, digamos assim, como o simples medo de uma cobra, por exemplo. Por mais que muita gente tenha, é um medo razoavelmente comum, não muito forte até. Então, tem várias formas de você utilizar essa criatura, mas aí vamos pra mecânica que a gente ganha mais ideias. Então, chegando aqui nós temos a presença perturbadora da criatura, o DT dela é 35, até que bastante alto, mas não impossível. Ela dá 7d8 de dano mental e quem é Lex 90 é imune, ok? Essa, se eu não me engano, não é a criatura mais forte do livro, é claro, mas se eu não me engano ela é penúltima, porque eu acho que acima dela só tem o amigo imaginário de 360 de VD. Não lembro se a Medusa é mais forte do que ele ou não, deixe aí nos comentários. Então, ele é uma criatura até que para Nex alto, né? Possivelmente ali uns 60, 70, dependendo de qual a quantidade dos seus players, né? Sentidos. Percepção 5d20 mais 25, ok? Então ela encontra qualquer pessoa praticamente, bem possível que ela não seja vista, que ela não veja alguém, que no caso. Iniciativa dela não é tão alta, por mais que ela tenha mais 15, ela só joga 3 dados. Percepção às cegas, visão no escuro. Então nada de efeito ocular contra a criatura não vai fazer diferença. Eu vou jogar uma luz na cara dela. Ela não vai sofrer porque ela tem percepção às cegas. Ela não precisa de visão. Então tudo que afeta a visão não afeta a criatura. Eu acho estranho ela ter percepção às cegas e visão no escuro. Vocês que conhecem mais de Ordem Paranormal poderiam me explicar. Mas até onde eu sei, se você tem percepção às cegas, você não necessita de visão no escuro. Porque se você não precisa ver para enxergar, por que você precisaria de luz? Entendeu? Então, não sei, alguém aí pode me explicar nos comentários por que percepção no escuro e visão no escuro e percepção às cegas precisam estar na mesma criatura. E o que acontece quando eu só tenho percepção às cegas e não tenho visão no escuro? Alguma diferença? Então, seria interessante alguém ressaltar isso aí, porque eu sei que a criatura não tem olho, né? Então, defesa dela, 48, bastante alto, aquela coisa
não vai acertar sem combo. Se você atacar sem combo, o máximo que você vai tirar ali seria 35 sem combo. E usando alguns combos básicos e passivos, você bate 40, 45, 42. Então 48 precisa ter um ritualista ali pra afetar a criatura, né? Fortitude 4 mais 20, vou falar dessa forma que fica mais fácil. 3 mais 15 de reflexo e vontade 5 mais 25. Então, vontade da criatura, praticamente ela é imune a muitos rituais, porque ela tem uma vontade muito alta. Enquanto reflexo e fortitude, ela é bastante forte também, mas nada impossível com muitos combos, ok? Tratando-se de uma criatura de level alto, eu tenho que considerar que a galera tá combando pra querer lutar contra isso aqui. E você, mestre, também tem que considerar, ok? Ela tem 750 de vida, 375 pra estar machucada. É uma vida alta, ok? Bastante até. E principalmente porque ela tem balística, corte, impacto, perfuração, reconhecimento e energia 20. Então ela reduz em 20 qualquer dano desse. Então é complicado lidar contra esse ser, ok? Vulnerabilidade a sangue, então ataquem sempre ela com sangue, de preferência tudo para que você não tenha essa resistência. Então você é o cultista, foca em dar dano nela ao invés de tentar dar o... de utilizar outras manobras, tenta dar dano usando sangue, ok? Ou no máximo reduzir um pouquinho para os seus amigos baterem, mas não acho que um combatente sem um bom combo para sangue conseguiria afetar muito essa criatura, já que ela tem resistência a 20, ok? Aí, nós temos deslocamento 15 metros ou 10 blocos, corre pra cacete essa criatura. E ela tem ali os seus status ali na tela, né? 5 de inteligência, 5 de percepção, de presença, são os mais altos dela. Enquanto todos os restos é 2, né? Agilidade, força e vigor. Passando para a próxima parte, nós temos a primeira habilidade dela, que é a passiva da criatura. Aqui é onde a gente tá a graça da criatura, tá, gente? Como que funciona? Ele tem a habilidade que fala ele não existe, como já foi mostrado em outras ocasiões, né, sobre ela. O rascunho não está lá, pelo menos quando você está procurando por ele. Em outras palavras, essa criatura é invisível, inaudível e incorpórea. Ela sempre será bem sucedida em teste de furtividade. Enquanto houver qualquer outro ser olhando-a diretamente, mesmo que pelo reflexo de um espelho, por exemplo, por outro lado, se ela não está sendo observada diretamente, perde estas 3 características, né, de inaudível, intangível e incorpóreo, né? Combater uma criatura sem poder olhar diretamente ocasiona nas mesmas penalidades de estar cego. Ou seja, a criatura, ela tem um lance que você não vai olhar para ela em nenhum momento. Seus personagens ou ficarão de olhos fechados, né, normalmente, ou estarão virados de costa, digamos assim, para onde está esse ser. Então eles vão ter que ficar lutando sem ver a criatura. Isso é interessante, ok? Eu acho que com 360 de VD faz ela ser muito mais difícil, né? Porque você causa a penalidade cego nos jogadores ali e tal. Mas facilita para quem tiver alguma... Se alguém tiver alguma habilidade que tira cego, algo do tipo, né? Visão verdadeiras e coisas do tipo, isso facilita. Então, tipo, de certa forma, vai depender também do seu mestre. Se ele considerar que mesmo que você utilize algum tipo de habilidade dessas, se alguma habilidade de ver auras, não funcionaria muito bem. Mas isso vai depender, logicamente, do mestre. Mas é interessante. De qualquer forma, você tem que ir lá lembrando. A pessoa não pode estar olhando para a criatura. Então, olhar para a aura dela, eu acho que também é olhar para ela. Então, você tem que debater com o seu mestre. Porque senão ela fica incorpórea, tá? Então, vocês têm que lembrar. Estou olhando para ela, ela está invisível, inaudível e incorpórea. Ah, mas se consigo ver ela... Mesmo olhando diretamente para ela, olhando a aura dela, ela ainda está inaudível e incorpórea. Então você tem que pensar na melhor solução para conseguir utilizar essa criatura na sua campanha. E a melhor forma de pensar, bom, meus players podem tentar fazer de tal forma para ver ela, ou de tal forma para ver ela. Então a gente tem que pensar bem em como utilizar essa criatura, nós mestres, ok? E ela tem vulnerabilidade à luz. O rascunho é incapaz de permanecer em ambientes com fonte de luzes capazes de iluminá-lo por completo. Nessa situação, ele sofre menos 10 na defesa, perde suas resistências de dano e fará de tudo para fugir. Então,
Vamos lá, cogitando agora em um local com luz, ou que você crie luz, ok? A criatura vai tentar, de qualquer maneira, sair do lugar. Então, possivelmente, né, dependendo do mestre, ela ainda vai atacar pessoas pra tentar abrir caminho e coisas do tipo. Mas o foco da criatura vai ser unicamente tentar encontrar uma forma de fugir. Então, rituais que criam luz, ótimo para essa situação. E agora, a gente passou pelas duas habilidades passivas da criatura e entramos nas habilidades em si, de ações da criatura, ok? Chegando aqui, o rascunho, ou rabisco, como eu gosto de apelidar, ele tem o seguinte, ó. Ações, ele tem uma ação de movimento padrão incompleta, apenas, ok? Então ele é uma criatura limitada em questão de quantidade de ações. O que deslimita a criatura, digamos assim, é ele ter duas passivas interessantes, excelentes, que mexem na jogabilidade. Imagina você jogar a luz na criatura e descer o cacete nela, enquanto ela não tem forma de se defender. Muito legal. Mas vamos aqui, ó. Movimento, possuir objetos. Se não estiver sendo observado, uma vez por rodada, o rascunho pode empregar sua telecinese macabra para arremessar um objeto contra um ser a alcance médio, ok? Não pode estar sendo observado, então se alguém está olhando para ela, ela está incorpórea, intangível, inaudível e não consegue usar essa habilidade, tá, gente? Ninguém pode estar olhando para ela no momento, então essa habilidade aqui não funciona sempre, ok? Só se não estiver sendo observada. Então, tipo, se alguém estiver observando ela, vocês entenderam. Se alguém estiver olhando pra ela, mesmo que ela é intangível, ela está sendo observada, tá? Então, vamos lá. O alvo sofre 1d4, 4d6 de pontos de dano de impacto. Reflexo DT 35 reduz a metade. Um bom reflexo, mas não impossível. Esse dano é dobrado se o objeto for muito grande, muito pesado no caso, motocicleta, geladeira e tal. Padrão, aterrorizar. Interessante, você vai conseguir usar isso todo turno, contanto que a criatura não se movimente, você vai sempre estar jogando alguma coisa na galera. Aterrorizar. O rascunho usa sua manifestação inconstante para perturbar a mente de suas vítimas. Seja parada no canto de um quarto, piscando na extremidade da sua visão, trazendo calafrios atrás da sua nuca ou interferindo com aparelhos eletrônicos. Esta criatura não estará satisfeita até que sua vítima se torne tão instável quanto ela. Todos os seres em 9 metros, a escolha do rascunho, sofrem 4d8 pontos de dano mental. Vontade DT 35 reduz a metade. Interessante essa técnica aqui. Técnica para ferrar mentalmente as pessoas, ok? Uma coisa legal. Eu gostaria que eles tivessem uma limitação de quantas pessoas, tá? Seria interessante porque essa é uma habilidade que é legal de pegar naqueles jogadores que estão passando mal. Eu sei que você, como mestre, está todo mundo junto numa sala, você pode tacar pra todo mundo girar dano, ok? Todo mundo vai tomar dano mental, todo mundo vai ter que fazer o teste. Só que eu acho interessante quando você usa essa habilidade pra pegar aquele personagem que está com mais medo, aquele personagem que está sempre dando mais trabalho com relação a dar trabalho pro grupo, porque ele é medroso, porque ele sempre acha que tem bichos ao redor dele. Então é uma habilidade que criativamente você consegue afetar de uma forma mais legal pessoas que tenham a ver com essa aterrorização, tá? Então, essa é a ação da criatura. Ela não é uma criatura pra porrada física, ela mesma, no máximo jogando objetos, tá? Seguindo aqui. Completa, ela tem piscar. O rascunho pode, até 3 vezes por cena, se teleportar para um outro espaço desocupado em um alcance extremo, mesmo sem ter linha de visão com ele. Se ele surgir adjacente a outro ser, pode usar a habilidade aterrorizar como ação simples contra esse ser. Então, a ação de piscar pode ser usada em combate, para você só piscar e dar aterrorizar em alguém que tá distante de você. Então você só pisca, pá, dá um aterrorizar. Se ele tiver a mais de 9 metros de você, então você pisca, chega na pessoa e aterroriza. Ou ela também pode ser usada na situação de fugir, tá? Então quando tem uma luz perto, você pode piscar e sumir para um outro lugar distante, saindo da ameaça da luz.
criando essas 3 chances, é interessante você como mestre pensar que depois dessas 3 chances a criatura já tá ferrada, entendeu? Não ferrada eu digo assim de ela ter sofrido dano suficiente pra ela morrer nem nada do tipo, porque ela tem muita vida. Eu falo pra uma questão de narrativa de você pensar, pô, ele gastou todas as chances dele de fugir, então pode dar um pouco mais de mole, em vez da criatura ficar toda hora metendo 15 metros de distância pra longe, evitando que os players consigam afetar ela com a luz. Então, é o que eu digo pra vocês, ó. Peguem a criatura, usem como uma base toda a criatura no livro, pensem como criativamente ela vai aparecer na sua cena, qual é a causa dessa existência ali. Pense em como utilizar ela de uma forma não só ficando joga aterrorizar, joga o movimento de possuir objeto, joga aterrorizar, movimento de possuir objeto, joga aterrorizar. Pense em outras formas de agir, outras formas de afetar esse ser. Pensa algumas coisas que os players também podem acabar tendo uma ideia, né? O aqui possuir objeto não funciona se alguém estiver olhando pra ela. Então seria interessante se 2 players fechem os olhos e batam na criatura e uma fica olhando pro ser, né? Olhando entre aspas, porque o ser tá invisível. O que faz bloquear essa ação de possuir objetos da criatura. Então, é interessante os players, quem sabe, terem uma dica no meio do combate disso funcionando. Vulnerabilidade à luz. É ótimo que você descreva a criatura estando num lugar escuro, porque aí os players vão querer iluminar, até deixando, quem sabe, alguma penalidade de penumbra nos seres a qual façam eles quererem iluminar a área, né? Porque senão eles vão querer lutar no escuro mesmo. Se você não der nenhuma penalidade, né? Tipo assim, ah, tamo no escuro, mestre, a gente tá sofrendo alguma coisa? Não, então não. Ninguém vai parar pra ligar a luz, entendeu? Então vocês precisam intuir eles a quererem ligar a luz, ok? Então, é isso praticamente do ser. Usem ele de forma criativa, descreva uma forma do surgimento dele, fica bem legal. Eu gosto de chamar ele de rascunho, principalmente pela imagem ilustrativa dele, porque isso não é um rascunho, isso aqui é um rabisco mesmo. O rascunho teria linhas mais corretas, você pode falar que foi energia que alterou também, mas eu gosto de chamar ele de rabisco só porque eu bati o olho nisso e eu nunca pensei num rascunho de criatura, de artista te mandando rascunho, eu pensei mais num rabisco mesmo. Então eu chamei ele de rabisco. Seria legal se o Sub te desse uma questão. Será que essa criatura nasceu das pessoas lá produzindo o desenho das criaturas e acabou jogando fora e pensaram em fazer o rascunho? Não sei. Se tivesse uma história assim, seria interessante ser contado. Então, é isso. Quem que eu vou com vocês foi o Luciano. Fiquem com a música do Média, tá? Vão lá ver no canal dele. E fui.